Existe um momento, e ele chega sem aviso. Não é um trovão, é um sussurro. O nome de outra mulher dita em voz alta por um amigo em comum. Uma fotografia que aparece no ecrã. Um like descuidado, um comentário deixado debaixo de uma publicação que não era suposto veres. E nesse instante, algo dentro de ti arrefece. Não é o frio da raiva ou da tristeza comum. É um frio diferente. É o frio do apagamento. O teu corpo reage antes da tua mente. O estômago contrai-se, uma onda de calor sobe-te ao peito e ao rosto, e por um segundo o ar parece mais rarefeito. É como se a tua própria presença no mundo se tornasse subitamente mais tênue, mais questionável. Tu dizes a ti mesma que é um exagero, que não é nada, que és uma mulher adulta, segura de ti, mas o teu corpo não mente. O teu corpo lembra-se de uma dor muito mais antiga. Uma dor que não tem nada a ver com este homem ou com esta mulher específica. É o eco de todas as vezes em que não foste a escolhida, de todas as vezes em que te sentiste invisível, de todas as vezes em que o teu valor pareceu depender da aprovação de outra pessoa. E o que acontece a seguir é um processo traiçoeiro e silencioso. A tua mente, numa tentativa desesperada de encontrar uma lógica para esta dor, começa a construir uma história. E nessa história, a outra mulher não é apenas uma pessoa. Ela torna-se um símbolo. Ela transforma-se na resposta para a pergunta que te assombra: o que é que eu não tenho? A tua mente começa a preencher os espaços em branco com fantasias. Ela deve ser mais interessante, mais bonita, mais leve e divertida, menos complicada. Ela deve ter aquela qualidade que tu sentes que te falta, aquela peça-chave que a torna digna de ser escolhida de forma clara e inequívoca, enquanto tu ficaste no espaço da incerteza. Este processo não te torna fraca ou louca, ele torna-te humana. É um mecanismo de defesa da psique que tenta dar sentido a uma dor que parece insuportável. Se conseguires identificar o que ela tem, talvez possas adquiri-lo. Se conseguires perceber o teu defeito, talvez possas corrigi-lo. E assim, sem dares por isso, entras numa competição silenciosa e solitária. Uma competição que não se trava no mundo real, mas dentro de ti. Uma competição contra um fantasma que tu mesma criaste, alimentado pelas tuas inseguranças mais profundas. E aqui, a psicologia profunda, especialmente a de Jung, oferece-nos um espelho, não um julgamento. O que está a acontecer não é apenas sobre ciúme ou uma simples rivalidade. O que está a acontecer é um encontro com a tua sombra. A sombra, na linguagem junguiana, não é a tua parte má ou maléfica. É simplesmente tudo aquilo que tu reprimiste, rejeitaste e não reconheceste em ti mesma para seres aceite, amada e segura. É a guardiã de todas as tuas inseguranças, dos teus medos, da tua raiva não expressa, da tua vergonha. É a parte de ti que acredita secretamente que não é suficiente. Quando outra mulher ativa este medo de ser substituída, ela não está a criar uma nova ferida. Ela está a colocar sal numa ferida muito antiga. E a sombra, essa parte esquecida de ti, emerge da escuridão do inconsciente e sussurra ao teu ouvido: vês? Eu tinha razão. Não és digna de ser escolhida. Há sempre alguém melhor. A outra mulher torna-se o ecrã perfeito para a projeção desta tua crença sombria. Tu não a vês a ela. Tu vês nela a prova viva de todas as tuas insuficiências. É por isso que a dor é tão aguda, porque não estás a lidar com a realidade de um homem que talvez tenha feito uma escolha. Estás a lidar com o veredicto esmagador da tua própria psique, que te diz que foste pesada, medida e considerada em falta. E o teu valor, que deveria ser uma constante interna, torna-se uma variável que depende do olhar e da escolha de outra pessoa. Se este processo te soa familiar, se já sentiste este frio do apagamento, escreve nos comentários uma única palavra que descreva esse estado. Não para os outros, mas para ti, para dares um nome ao que sentes. Reconhecer é o primeiro passo para curar. A mente, uma vez ativada nesta dinâmica, torna-se uma detetive incansável, à procura de provas que confirmem a sua pior suspeita. E hoje em dia, o campo de investigação é infinito e está na palma da tua mão. O telemóvel. Ele deixa de ser uma ferramenta de comunicação e transforma-se num arquivo de dor, num portal para a autotortura. Imagina a cena. É noite. A casa está silenciosa. Tu disseste a ti mesma que hoje não ias ver,
que ias proteger a tua paz. Mas há um impulso, uma comichão na alma, uma necessidade quase física de saber. E a tua mão move-se por vontade própria. Desbloqueias o ecrã. Os teus dedos hesitam por um momento sobre o ícone da rede social. É como estar à beira de um precipício. Uma parte de ti grita para recuares, mas outra, mais sombria e curiosa, quer saltar. E tu saltas. Abres o perfil dele. O teu coração acelera. É uma mistura de medo e esperança. Talvez não encontres nada. Talvez a tua ansiedade seja infundada. Mas depois, vês uma nova foto, uma identificação, o nome dela. E clicas. O teu corpo enrijece. Estás agora em território inimigo, ou assim parece. O perfil dela. E aqui, a tua mente entra em modo de análise forense. Cada foto é uma pista. Cada legenda é uma mensagem codificada. Olhas para o sorriso dela. Parece genuíno? Parece mais feliz do que tu? Olhas para as fotos com os amigos. Ela parece popular, amada, rodeada de pessoas? Olhas para as fotos de viagens. Ela parece aventureira, livre, desimpedida? A tua mente compara tudo. O corpo dela com o teu. O estilo de vida dela com o teu. A aparente felicidade dela com o vazio que sentes agora. Cada imagem que vês não é apenas uma imagem. É uma peça de evidência que a tua sombra usa para construir o caso contra ti. Vês como ela é bonita? Sussurra a sombra. Vês como ela é sociável? Vês como a vida dela parece fácil? É por isso que ele a escolheu a ela e não a ti. A respiração torna-se superficial. Sentes um aperto no peito, como se uma mão invisível te estivesse a esmagar o coração. E a emoção mais avassaladora não é o ciúme, mas a vergonha. Vergonha por estares a fazer isto. Vergonha por te importares tanto. Vergonha por te sentires tão pequena, tão inadequada. Estás sozinha no escuro, iluminada apenas pelo brilho do ecrã, a participar num ritual de autoflagelação. E o paradoxo mais cruel é que, quanto mais procuras, mais dor encontras. E quanto mais dor encontras, mais viciada ficas em procurar, na esperança de que a próxima foto te dê algum tipo de alívio, alguma resposta final que nunca chega. O que não percebes nesse momento é que não estás a competir com uma mulher real de carne e osso. Ela, com as suas próprias inseguranças, medos e história, é invisível para ti. Estás a competir com uma construção da tua própria mente. Um ideal que é, por definição, inalcançável. E ao fazê-lo, estás a entregar-lhe todo o teu poder. Estás a permitir que uma estranha, através do ecrã de um telemóvel, dite o teu valor. Estás a deixar que a escolha, real ou imaginada, de um homem se torne o espelho no qual vês o teu próprio reflexo. E nesse espelho, tu nunca serás suficiente. É aqui que a jornada se torna realmente profunda, porque a dada altura, exausta de tanto procurar e de tanto sofrer, uma nova pergunta pode emergir. Uma pergunta que não é sobre ele nem sobre ela. Uma pergunta que é só sobre ti. E essa pergunta é: por que é que a escolha dele tem tanto poder sobre mim? Por que é que o seu olhar se tornou a medida da minha existência? Esta pergunta é o ponto de viragem. É o momento em que paras de olhar para fora, para o ecrã do telemóvel, e começas a olhar para dentro, para a paisagem da tua própria alma. É aqui que o encontro com a sombra deixa de ser um ataque e se torna um convite. Um convite para desceres as caves da tua psique e conheceres as partes de ti que tens mantido acorrentadas. A verdade central, a verdade que muda tudo, é esta. A outra mulher não é a causa da tua dor, ela é apenas o gatilho. A dor já estava lá. A crença na tua própria insuficiência já estava lá, à espera de uma oportunidade para se manifestar. E esta situação, por mais dolorosa que seja, está a oferecer-te uma oportunidade de ouro. A oportunidade de curar essa ferida na sua raiz, em vez de apenas tentares estancar o sangue à superfície. A sombra, que até agora parecia tua inimiga, revela-se como uma mensageira. Ela traz notícias de uma parte de ti que foi ferida há muito tempo. Talvez na infância, quando sentiste que precisavas de competir pela atenção dos teus pais. Talvez na adolescência,
quando te sentiste excluída ou comparada com as tuas amigas. Talvez numa relação passada, onde foste traída ou abandonada. A origem exata é menos importante do que o padrão que ela revela. Um padrão de procurar validação externa para te sentires digna de amor. Neste ponto do processo, a tarefa não é lutar contra a sombra. Não é dizer a ti mesma, eu não sou insegura, ou eu sou confiante. Isso seria apenas mais uma forma de repressão. A tarefa é sentares-te com ela, é dares-lhe uma voz, é perguntares a essa parte de ti que se sente inadequada, o que é que tens tanto medo? O que é que precisas que eu saiba? Pode ser que descubras uma menina assustada que tem pavor de ser abandonada. Pode ser que encontres uma adolescente zangada que se sente perpetuamente injustiçada. Pode ser que encontres uma jovem mulher que aprendeu que o amor é uma competição que ela tem de vencer. Ao trazeres estas figuras para a luz da consciência, elas começam a perder o seu poder sobre ti. Deixam de ser demônios que te controlam a partir do escuro e tornam-se partes feridas da tua história que precisam de ser integradas, cuidadas e amadas por ti. E o que acontece com a raiva? A raiva que sentes por ele, por ela. Essa raiva também é uma parte da sombra. Muitas vezes, as mulheres são ensinadas a reprimir a raiva, a serem boas e compreensivas. Mas a raiva é uma energia vital. É um sinal de que uma fronteira foi violada. Neste caso, a fronteira do teu próprio valor. Permitir-te sentir essa raiva, não para agires a partir dela de forma destrutiva, mas para a reconheceres como um sinal de que te importas contigo mesma, é um passo poderoso. A raiva pode ser o combustível que te impulsiona a dizer: basta, a minha paz interior não está à venda, o meu valor não é negociável. Este trabalho interior é difícil, é desconfortável, exige uma honestidade brutal contigo mesma, mas é o único caminho para a verdadeira liberdade. Porque enquanto o teu valor depender da escolha de outra pessoa, serás sempre uma prisioneira. A liberdade não está em ele te escolher. A liberdade está em tu perceberes que a escolha dele é irrelevante para a tua essência. E aqui entra outro conceito junguiano fundamental, o ânimos. O ânimos é o arquétipo masculino interior na psique de uma mulher. Quando este ânimos é inconsciente ou negativo, ele funciona como um juiz interno, um crítico implacável que constantemente te julga através de um olhar masculino frio e perfeccionista. É a voz dentro da tua cabeça que diz: não és bonito o suficiente, não és inteligente o suficiente, não és boa o suficiente. Quando te encontras obcecada com o que um homem pensa de ti, ou quando a sua escolha te destrói, é muitas vezes porque projetaste a tua autoridade interna, o teu ânimos positivo, nesse homem. Ele deixou de ser apenas uma pessoa e tornou-se o portador do teu próprio poder de te validares. Ele tornou-se o juiz supremo do teu valor. O seu silêncio é um veredicto de culpa. A sua escolha por outra é uma sentença de morte para a tua autoestima. O trabalho de cura, então, envolve retirar essa projeção. É um processo de retomar o teu ânimos. É aprender a desenvolver o teu próprio juiz interno positivo. Uma voz que não te compara, mas que te encoraja. Uma voz que não aponta os teus defeitos, mas que reconhece as tuas qualidades. Uma voz que te diz, não a partir de um lugar de arrogância, mas de uma profunda verdade interior: tu és suficiente, exatamente como és. Como é que isto se faz na prática? Começa com pequenos atos de soberania. Começa por apanhares a voz do crítico interno em flagrante. Quando a tua mente começar a espiral de comparação, para e pergunta: quem está a falar agora? Sou eu ou é aquela velha gravação de que não sou boa o suficiente? Começa por deliberadamente mudares o foco. Em vez de perguntares: o que é que ele vê nela? Pergunta a ti mesma: o que é que eu vejo em mim? Quais são as minhas qualidades, os meus talentos, as minhas paixões que eu tenho negligenciado enquanto estava focada nele? É um treino. É como fortalecer o músculo que não tem sido usado. No início parece artificial, mas com o tempo, a tua própria voz torna-se mais forte do que o eco da voz dele na tua cabeça.
O teu próprio olhar sobre ti mesma torna-se mais importante do que o olhar dele. E é aí que a magia acontece. A necessidade desesperada da validação dele começa a diminuir. Não porque te tenhas tornado fria ou indiferente, mas porque encontraste uma fonte de validação muito mais fiável e constante: tu mesma. A recuperação desta dinâmica não é uma linha reta, é uma espiral. Haverá dias bons, em que te sentes forte e centrada, e haverá dias maus, em que uma simples memória ou uma foto inesperada te pode fazer tropeçar e cair de volta no velho padrão. E é crucial que nesses dias não te julgues. O recuo não é um fracasso, é parte do processo. Imagina que passaram algumas semanas. Estás a sentir-te melhor. Já não verificas o perfil dele compulsivamente. Estás mais focada no teu trabalho, nos teus amigos, em ti. E então, um dia, sem esperares, vês uma foto dos dois juntos, felizes. Aquele aperto familiar volta ao teu estômago. Aquele calor da vergonha sobe-te ao rosto. O primeiro pensamento é: eu não superei nada, estou de volta a estaca zero. Mas não estás. A diferença agora é a tua consciência. Antes, essa sensação teria tomado conta de ti por horas, talvez dias. Teria arruinado o teu humor, a tua produtividade, o teu sono. Agora, tu consegues observá-la, consegues dizer a ti mesma: ah, olá, velha dor, eu conheço-te. Tu és o medo de ser substituída. Tu és a história de que não sou o suficiente. Eu vejo-te. E ao nomeá-la, ao observá-la sem te fundires com ela, crias um espaço. Nesse espaço tens uma escolha. Podes escolher alimentar a história, entrar novamente no ciclo de verificação e comparação. Ou podes escolher cuidar de ti. Cuidar de ti pode significar desligar o telemóvel. Pode significar ligar a uma amiga que te compreende. Pode significar ires dar uma caminhada e sentires o teu corpo a mover-se, a respirar. Pode significar pôres a tua música favorita bem alta e dançares na sala. Qualquer coisa que te traga de volta ao teu corpo e ao momento presente. Qualquer coisa que te recorde que a tua vida é muito maior do que esta única história dolorosa. O corpo é um aliado fundamental nesta jornada. A dor da comparação e da rejeição não é apenas um pensamento, é uma sensação física. É um nó na garganta, um peso no peito, um vazio no estômago. A cura também tem de ser física. Presta atenção à tua respiração. Quando a ansiedade surgir, respira fundo, lentamente. Sente o ar a encher os teus pulmões e a sair. Coloca a mão sobre o teu coração e sente o seu bater. Sente os teus pés firmemente assentes no chão. Estas práticas simples de ancoramento enviam uma mensagem poderosa ao teu sistema nervoso. Tu estás segura. Aqui e agora, tu estás inteira. Com o tempo, o corpo começa a desaprender a reação de pânico. O gatilho, o nome dela, uma foto, pode ainda surgir, mas a resposta do teu sistema nervoso torna-se menos intensa. O nó no estômago pode ser apenas uma pequena contração. A onda de calor pode ser apenas um leve rubor. O teu corpo aprende que já não está em perigo existencial. Aprende que a escolha de outra pessoa não te pode apagar. E a tua definição de vitória muda radicalmente. No início, a tua sombra queria ganhar. Queria que ele voltasse, que ele admitisse que cometeu um erro, que ele te escolhesse a ti. Queria provar que eras melhor do que a outra mulher. Mas a vitória da alma é muito diferente. A vitória da alma é a indiferença serena. Não é um ódio frio, mas um desapego pacífico. É chegares a um ponto em que a felicidade dele, com ela ou sem ela, já não tem impacto na tua. É desejares-lhe o bem, genuinamente, porque a tua própria felicidade já não está refém da história dele. Isto leva-nos a um lugar de graça inesperada. O momento em que consegues ver a outra mulher não como um monstro ou uma rival, mas simplesmente como outra mulher a navegar a sua própria vida, com as suas próprias dores e alegrias. A projeção dissolve-se. A imagem demonizada ou idealizada que criaste na tua mente desmorona-se, e no seu lugar vês apenas uma pessoa. E ao libertá-la desse papel de vilã na tua história, tu libertas-te a ti mesma. A energia psíquica que estavas a gastar a odiá-la, a invejá-la, a comparar-te com ela, regressa a ti.
E essa energia pode agora ser usada para construires a tua própria vida. Se sentes que estás pronta para redefinir o que significa ganhar nesta situação, escreve nos comentários uma palavra que represente a tua nova vitória, paz, liberdade ou a tua própria palavra. Chega então um dia, e tal como o primeiro, ele chega sem aviso. Tu vês o nome dela, ou uma foto, ou ouves falar deles, e esperas pela dor, esperas pelo aperto no estômago, pela onda de calor, mas ela não vem. Ou talvez venha, mas é como a ondulação distante de uma pedra atirada a um lago há muito tempo. É apenas informação, dados. Ah, eles estão juntos. E depois, o teu pensamento seguinte é sobre o que vais jantar, ou sobre o projeto em que estás a trabalhar, ou sobre a viagem que queres fazer. Nesse momento, tu sabes que estás livre. A história perdeu seu poder. O gancho emocional que te prendia foi dissolvido. O espaço na tua mente que antes era ocupado por uma obsessão dolorosa está agora vazio. E este vazio, no início, pode ser desconfortável. Estás habituada ao drama, à intensidade, à montanha-russa emocional. A calma pode parecer tédio. Mas se ficares nesse espaço, descobrirás que não é vazio. É espaço. Espaço para ti. Espaço para os teus próprios pensamentos, os teus próprios sonhos, a tua própria vida. Olhas para trás, para a mulher que passava noites a analisar perfis de redes sociais, e sentes compaixão por ela. Não sentes desprezo ou vergonha. Sentes um amor terno por aquela versão de ti que estava tão perdida, tão assustada, tão convencida da sua própria falta de valor. E agradeces-lhe, porque foi a dor dela que te forçou a fazer esta jornada. Foi o seu sofrimento que te levou a este lugar de força e clareza. A outra mulher, que um dia pareceu ser a tua maior ameaça, revela-se ter sido uma das tuas maiores mestras. Sem o saber, ela segurou o espelho que te permitiu ver a tua sombra. Ela foi o catalisador que iniciou o teu regresso à casa, a ti mesma. O que acontece se ele voltar? O que acontece se, um dia, ele perceber o que perdeu e tentar reentrar na tua vida? A mulher que ele encontrará não é a mesma que ele deixou. A mulher que ele encontrará já não precisa da sua escolha para se sentir completa. Ela já se escolheu a si mesma. E a partir desse lugar de plenitude, ela pode olhá-lo com clareza. Ela pode avaliar as suas intenções, não a partir do desespero de ser amada, mas a partir da sabedoria de quem se ama. Ela pode decidir se a presença dele acrescenta à sua vida ou se apenas a complica. A escolha é dela. O poder está de volta às suas mãos, onde sempre deveria ter estado. E se ele nunca voltar, isso também está bem, porque o objetivo desta jornada nunca foi recuperá-lo a ele. Foi sempre recuperar-te a ti, a tua paz, o teu valor, a tua vida. O encontro com a sombra, ativado pelo medo de ser substituída, é um rito de passagem. É uma descida ao teu próprio submundo pessoal. É assustador, é doloroso e é transformador. Sais dele diferente, mais inteira. Com cicatrizes, talvez, mas são cicatrizes que contam uma história de resiliência. A história de uma mulher que enfrentou os seus demônios mais profundos e descobriu que eles eram apenas partes assustadas de si mesma à espera de serem amadas. A história de uma mulher que aprendeu que o seu valor não é algo que lhe possa ser dado ou tirado por outra pessoa. É a sua essência, é inato, inabalável e eterno. Se esta conversa te tocou no lugar profundo, se estás pronta para parares de medir o teu valor através do olhar de outra pessoa, deixe uma frase simples nos comentários. Não para ele, não para o mundo, mas como um selo no teu próprio coração. Uma frase como: o meu olhar pertence-me, porque quando recuperas o teu olhar, recuperas o teu mundo. E esse é o único reino onde precisas verdadeiramente de reinar. Mas o que acontece no dia seguinte a teres declarado que o teu olhar te pertence? A declaração, por mais poderosa que seja, não é um interruptor mágico. É uma semente. E como qualquer semente, precisa de ser regada, cuidada e protegida, especialmente quando as velhas ervas daninhas da dúvida tentam sufocá-la. É aqui que o trabalho se aprofunda e desce da mente para o corpo.
porque a memória desta ferida não vive apenas nos teus pensamentos. Ela está alojada nos teus tecidos, na contração crônica dos teus ombros, no nó que se forma na tua garganta, na forma como prendes a respiração quando te sentes ameaçada. Isto é a memória corporal. O teu corpo lembra-se da dor do apagamento, mesmo quando a tua mente tenta esquecê-la. O processo de cura, portanto, não pode ser apenas intelectual, tem de ser somático. Quando a onda de ansiedade surgir novamente, e ela vai surgir, a tua nova prática não é lutar contra ela ou racionalizá-la. A prática é parar, é fechar os olhos por um momento, onde quer que estejas, e sentir. Em vez de perguntares, por que é que estou a sentir isto? Pergunta, onde é que estou a sentir isto no meu corpo? É uma pressão no peito? Um vazio no estômago? Um formigueiro nas mãos? Localiza a sensação física e depois respira para dentro dela. Imagina que a tua respiração pode viajar através do teu corpo e tocar gentilmente nesse lugar de dor. Não para expulsar, mas para estar com ela. Para lhe ofereceres a tua presença. Ao fazeres isto, estás a comunicar com o teu sistema nervoso de uma forma que as palavras não conseguem. Estás a dizer àquela parte assustada de ti: eu estou aqui, eu não te vou abandonar. Pode sentir isto, eu aguento. No início, isto é incrivelmente desconfortável. A tua mente vai gritar para fugires, para te distraíres, para abrires o telemóvel. Mas se te mantiveres presente, mesmo que por apenas 30 segundos, algo começa a mudar. A sensação, ao ser acolhida pela tua consciência, começa a perder a sua intensidade. O nó pode começar a soltar-se. A pressão pode diminuir. O que estás a fazer é permitir que a energia emocional presa complete o seu ciclo e seja libertada do teu corpo, em vez de ficar recirculando como um veneno. Estás a metabolizar a dor. E à medida que praticas isto, começas a notar sinais internos subtis de que a cura está a acontecer. Não são fogos de artifício, são mudanças silenciosas, mas profundas. O primeiro sinal é a diminuição da carga energética. Um dia, vais pensar no nome dela ou ver uma foto, e vais notar a ausência daquele choque elétrico imediato no teu sistema. O pensamento pode ainda estar lá, mas a reação visceral, o soco no estômago, está mais fraco, mais distante. A informação deixou de ser uma ameaça existencial e está a começar a tornar-se apenas informação. O segundo sinal é uma mudança no teu monólogo interior. A voz do teu ânimos negativo, aquele juiz severo que sussurrava, não é suficiente, começa a ser interrompida. No seu lugar, uma nova voz emerge, a tua. É uma voz mais calma, mais compassiva. Quando cometes um erro ou te sentes vulnerável, em vez de te criticares, ouves um sussurro que diz: está tudo bem, és humana, vamos tentar de novo. Estás a aprender a maternar-te a ti mesma, a oferecer-te a validação que antes procuravas desesperadamente no exterior. O terceiro sinal é o florescer de uma curiosidade genuína sobre ti mesma. A energia psíquica que estava a ser drenada pela obsessão por eles começa a regressar a ti. E com essa energia surge uma pergunta: mas e eu? O que é que eu quero? O que me dá alegria? Que partes de mim eu sacrifiquei ou ignorei enquanto estava focada nessa história? De repente, sentes um desejo de te inscreveres naquela aula de cerâmica, de planeares aquela viagem a solo, de passares uma tarde inteira a ler num café sem sentires que estás à espera de alguém. A tua vida começa a ser preenchida por ti. E isto leva-nos ao teste final. Não um teste que tu procuras, mas um que a vida, na sua ironia poética, inevitavelmente te apresenta. É o teste do encontro no mundo real. Imagina a cena. Passaram meses. A ferida tornou-se uma cicatriz. Já não dói ao toque. Estás num sábado à tarde, no mercado local, a escolher legumes. Estás presente, a sentir o cheiro da terra molhada, a pensar na sopa que vais fazer. A tua mente está calma, a tua vida é tua. E então, levantas o olhar e vês-nos. Estão a poucos metros de distância, a olhar para uma banca de queijos. Ele e ela. O tempo por um instante congela.
Uma parte antiga do teu cérebro, o cérebro reptiliano, dispara um alarme. O teu corpo lembra-se. Há um microaperto no teu peito, um eco fantasma da dor antiga. É a memória celular a dizer: perigo, ameaça, prepara-te para o impacto. Mas depois, algo novo acontece. Ou melhor, algo novo não acontece. A espiral não começa. A tua consciência, agora treinada, entra em ação. Tu não te fundes com o pânico. Tu observas-no. Ah, pensa uma parte calma de ti. Aqui está, a velha história. E com esse espaço de observação, a tua percepção muda. Pela primeira vez, tu vês-nos. Realmente vês-nos. Não como os protagonistas do teu drama interno, mas como duas pessoas no mercado num sábado à tarde. Tu notas que ele parece um pouco mais cansado, que tem umas rugas novas à volta dos olhos. Notas que ela está a usar umas botas que não são nada do teu gosto. Notas a forma como discutem sobre que queijo levar, uma pequena negociação mundana, desprovida de qualquer magia ou idealização. O fantasma que a tua mente criou, a mulher perfeita, a deusa da leveza e da alegria, desmorona-se diante da realidade de uma mulher normal, que provavelmente também se preocupa com as contas e se esquece de tirar o lixo. O homem que tu tinhas colocado num pedestal, o árbitro do teu valor, revela-se apenas um homem, a comprar queijo. E a emoção que surge em ti não é raiva, nem ciúme, nem dor. É uma neutralidade serena, uma espécie de desinteresse pacífico. Olhas para eles e o teu sistema nervoso não te diz: tu perdeste, diz-te, e isso já não te diz respeito. A história deles deixou de ser um reflexo da tua, é apenas a história deles. Nesse momento, tens uma escolha. A velha tu ter-se-ia escondido atrás de uma banca, o coração a bater descontroladamente. Ou talvez tivesse passado por eles de forma performativa, com um sorriso falso, para lhes mostrar o quão bem estava. Mas a nova, tu não precisa de nenhum desses teatros. Talvez os vossos olhares se cruzem, talvez ele te dê um aceno de cabeça embaraçado, e tu, a partir deste novo lugar de soberania, pode simplesmente devolver um pequeno e educado aceno, sem malícia, sem subtexto. E depois, viras-te de volta para os teus legumes, porque a tua sopa está à tua espera, a tua vida está à tua espera. E o pensamento sobre eles dissolve-se tão rapidamente como surgiu, substituído pela questão muito mais premente de saber se deves ou não adicionar aipo ao teu caldo. Quando chegas a casa, pode sentar-te por um momento e reconhecer o que acabou de acontecer. O teste foi passado. Não porque ganhaste ou porque lhes mostraste alguma coisa, mas porque a situação já não tinha poder sobre ti. Libertaste os prisioneiros e descobriste que a prisioneira eras tu. A energia que antes estava amarrada a essa dinâmica foi totalmente devolvida a ti. Esta é a verdadeira integração da sombra. O ouro que encontraste na escuridão não foi a capacidade de o reconquistar, foi a capacidade de te pertenceres a ti mesma de uma forma tão completa que a escolha dele se tornou irrelevante. A sombra que te arrastou para o inferno da comparação e da insegurança fê-lo para que pudesses recuperar as partes de ti que tinhas entregado, a tua autoridade, o teu discernimento, o teu amor próprio. Ela forçou-te a desenvolver o teu próprio ânimos positivo, a tua própria espinha dorsal psíquica. E assim, o ciclo fecha-se. A jornada que começou com o frio do apagamento termina com o calor sereno da autopertença. O que parecia ser uma maldição revela-se ter sido uma bênção disfarçada, um rito de passagem severo, mas necessário para a tua própria realeza. Olhas em volta para a tua vida, o teu espaço, os teus projetos, as tuas amizades, o teu silêncio confortável. E percebes que construíste um reino que não depende da aprovação de ninguém, um reino onde o único olhar que verdadeiramente importa é o teu. E a partir deste lugar, não desejas mal a ninguém, nem a ele, nem a ela. Desejas-lhes, de um lugar distante e tranquilo, que encontrem a sua própria paz, porque tu, finalmente, encontraste a tua. E essa paz, percebes agora, sempre foi o verdadeiro prêmio.